No fundo de uma masmorra perigosa, 3 aventureiros finalmente chegam ao fim de uma batalha absurda. Luke, o mago do grupo, Eric, o herói loiro, e Golan, o guerreiro, tinham enfrentado uma multidão de demônios e conseguido fazer até o rei demoníaco recuar. Para Golan, aquilo já era motivo suficiente para comemorar. Mesmo sem acabar com o inimigo de uma vez, ele acredita que o dano causado foi pesado o bastante para manter aquela ameaça longe por muito tempo. Eric concorda. Depois de tudo o que passaram, ele também acredita que o rei demoníaco não teria forças para voltar tão cedo. Mas Luke não parece tão animado quanto os dois. Enquanto os companheiros celebram a sobrevivência, ele fica encarando em silêncio um dos braços do rei demoníaco, separado durante o confronto. Golan e Eric tentam quebrar o clima, dizendo para ele parar de se preocupar com aquilo e aproveitar a vitória. Eles ainda brincam que esse jeito obcecado por detalhes estranhos talvez explique por que Luke continua solteiro. A conversa muda quando Eric lembra que precisa voltar logo para casa. Por causa daquela batalha, ele perdeu o nascimento do próprio filho. Luke responde que momentos assim são exatamente o motivo de ele preferir continuar sozinho. Mas Eric e Golan discordam na hora. Para eles, família não é peso. É uma das maiores bênçãos que alguém pode ter. Só que a tranquilidade dura pouco. Antes que possam seguir caminho, uma nova horda de demônios aparece e cerca os 3 por todos os lados. Luke analisa a situação rapidamente e entende a verdade. Depois de uma luta tão longa, eles não têm condição de encarar outro confronto direto. Sem perder tempo, ele cria 3 círculos mágicos ao mesmo tempo e manda Eric e Golan fugirem enquanto ainda podem. Os dois se recusam imediatamente. Eles não aceitam abandonar um companheiro ali. Luke, porém, já tomou sua decisão. Sem discutir, ele ergue uma enorme barreira de terra entre eles. Eric e Golan ficam presos do outro lado, enquanto Luke permanece sozinho diante dos inimigos. Os dois gritam, batem na barreira e tentam fazê-lo parar. Mas Luke não volta atrás. Com calma, ele lembra que os dois têm famílias esperando por eles. Por isso, precisam sobreviver. Quando os demônios avançam, Luke libera uma magia poderosa e derruba a primeira leva de inimigos. Mas ele sabe que está chegando ao limite. Seu corpo já está esgotado e os demônios continuam surgindo sem parar. A situação piora quando uma general demoníaca aparece de repente, segura Luke pelo pescoço e começa a drenar sua energia vital. Ela o arremessa no chão e se aproxima, acreditando que a luta já está decidida. Mas esse é o erro dela. Luke usa contra ela a própria técnica que acabou de receber. Ele replica a habilidade de absorção de mana e vira o jogo no mesmo instante. Isso só é possível por causa da habilidade especial de Luke. Sempre que uma magia é usada contra ele, ele consegue aprender e reproduzir aquela técnica. A partir desse momento, começa uma batalha que parece não ter fim. Dias viram semanas, semanas viram meses. Luke continua lutando dentro da masmorra, enfrentando demônios sem descanso. Quando o cansaço fica insuportável, ele usa a magia marionete, que permite que seu corpo continue se movendo e lutando sozinho, enquanto ele recupera energia. Assim, mesmo dormindo, Luke nunca para completamente. Depois de meses nesse ciclo brutal, ele começa a se perguntar se finalmente limpou aquele lugar. Mas então, o rei demoníaco retorna. Sem aviso, o inimigo lança uma enorme bola de fogo contra Luke. Ele cria uma barreira e absorve o impacto, surpreso por ver que o rei demoníaco conseguiu se recuperar tão rápido depois do último confronto. Luke parte para cima e tenta usar sua técnica de drenagem, mas o rei demoníaco responde com uma barreira invisível que anula completamente o ataque. A partir daí, Luke começa a ser pressionado. O rei demoníaco mostra um poder absurdo, e a luta chega ao ponto crítico quando sua lâmina demoníaca destrói a espada de Luke. Sem arma, Luke abandona o combate corpo a corpo e aposta tudo na magia. Ele dispara 2 técnicas ao mesmo tempo, chamas aprisionadoras e drenagem de energia. Os 2 ataques acertam juntos, deixando o rei demoníaco sem saída. Se resistisse a uma, seria engolido pela outra. Então, uma explosão de luz toma conta de tudo. Quando a claridade desaparece, Luke se levanta com dificuldade e percebe que a batalha finalmente acabou. O rei demoníaco foi derrotado. Exausto, ele comemora em silêncio, recolhe a lâmina demoníaca como recompensa e começa a seguir em direção à superfície. Ao sair da masmorra, Luke finalmente alcança a superfície, mas a sensação de alívio dura pouco, porque ele percebe que não faz ideia de onde está. Para piorar, seu cartão de aventureiro foi destruído durante os confrontos, deixando-o sem dinheiro e sem identificação. Sem muitas opções, ele segue até a capital real tentando entender o que aconteceu enquanto esteve preso naquele lugar.
Assim que chega à cidade, os guardas o param por causa de sua aparência completamente fora do normal. Depois de perceberem a situação constrangedora, acabam arrumando roupas novas para ele. O primeiro destino de Luck é a casa de Golan, só que, ao chegar lá, ele fica surpreso com o tamanho da mansão. Quando pede para ver o antigo companheiro, o mordomo não acredita em sua história e pensa que ele é apenas mais um admirador tentando se aproximar de Golan. Sem conseguir entrar, Luck decide ir até a Guilda dos Aventureiros para emitir um novo cartão. No caminho, ele nota uma estátua no meio da cidade, algo que não existia antes. Curioso, pergunta a um homem quem é aquela pessoa representada ali. O homem fica chocado por Luck não reconhecer a figura, então explica que aquela é a estátua de São Luck, o grande herói que segurou os demônios na masmorra durante 10 anos. Nesse instante, Luck entende tudo. A estátua é dele. O reino inteiro achou que ele tinha perdido a vida ali dentro, e por isso o transformaram em uma lenda. O mais absurdo é que, para Luck, aquela luta pareceu durar meses, mas, na verdade, 10 anos se passaram. Ao chegar à guilda, Golan o reconhece imediatamente. Emocionado, ele leva Luck para uma sala reservada, abraça o amigo e desaba de alegria ao ver que ele voltou vivo. Luck, por outro lado, só consegue pensar em comida de verdade. Depois de tanto tempo sobrevivendo na masmorra, ele começa a devorar bolos sem parar. Golan logo tira os doces da frente dele, dizendo que precisa comer algo mais equilibrado. É nesse momento que Eric aparece, trazendo comida, e também fica emocionado ao rever o velho amigo. Luck tenta cortar o clima, dizendo que ver um homem adulto chorando daquele jeito é meio desconfortável. Depois da emoção passar, Eric aponta algo estranho. Ele e Golan envelheceram claramente, mas Luck parece até mais jovem do que antes. Luck olha o próprio reflexo e percebe que é verdade. Ele acredita que isso aconteceu porque absorveu parte da energia do rei demoníaco após vencê-lo. Quando Eric e Golan entendem que Luck realmente derrotou o rei demoníaco, os dois ficam sem reação. Eric explica que o reino passou anos preparando suas forças para o caso daquela ameaça voltar. Mas se Luck já resolveu tudo sozinho, então ele merece uma grande recompensa. O que realmente pega Luck de surpresa é Golan tratar Eric como majestade. Então ele descobre que Eric se tornou rei depois que o antigo monarca decidiu entregar o trono ao herói que participou da luta contra o rei demoníaco. Golan, por sua vez, virou mestre da Guilda dos Aventureiros, e Luck também recebeu um título de nobreza, mesmo sendo considerado morto por todos. Ao ouvir isso, Luck percebe que seu retorno pode causar problemas. Afinal, para o reino inteiro, São Luck já virou uma lenda do passado. Por isso, ele toma uma decisão simples. O mundo continuará acreditando que Luck se foi. A partir dali, ele vai recomeçar como um aventureiro comum. Golan acha essa escolha estranha para alguém do nível dele, já que Luck é um mago de rank S. Mas Luck não se importa. Para ele, começar do zero também é uma aventura. No dia seguinte, Golan consegue um novo cartão para ele, só que agora o nome registrado é Locke Franzen, e suas verdadeiras habilidades ficam escondidas. Para qualquer pessoa olhando, ele parece apenas um aventureiro iniciante, de rank F. Enquanto Locke segue para a guilda, uma garota loira o observa de longe com curiosidade, sem entender exatamente quem ele é. Na guilda, Locke é apresentado à recepcionista Aroni e pede uma missão contra goblins. Aroni tenta impedir, achando que ele é novato demais para algo perigoso. Mas dois aventureiros se aproximam e oferecem formar grupo com ele. Eles se apresentam como Ario, um mago, e Ginny, uma arqueira. Locke se apresenta apenas como guerreiro, mantendo sua identidade escondida. No caminho até o esconderijo dos goblins, Locke percebe que Ginny é muito boa como rastreadora. Ela lê o terreno com atenção e percebe sinais que aventureiros comuns deixariam passar. Para ele, ela não parece alguém de rank F. Mesmo assim, Ginny não nota um detalhe importante: há pegadas camufladas no caminho. Goblins comuns não seriam inteligentes o bastante para esconder rastros assim. Isso significa que algo mais esperto está comandando o grupo. Locke pensa em avisar os dois, mas decide observar. Como aquilo também serve de experiência para eles, ele prefere deixar que aprendam com a própria missão. Ao chegarem à caverna, Locke assume a linha de frente, enquanto Ario e Ginny dão suporte à distância. Juntos, eles derrotam vários goblins, mas o cansaço começa a pesar. Ario fica com pouca mana, e Ginny começa a economizar flechas. Então Ario sugere recuar, e Locke concorda. Mas antes que consigam sair, um rugido profundo ecoa pela caverna. O Lord Goblin desperta.
Loki estranha ainda mais a situação. Desde o começo, os Goblins estavam agindo de forma organizada demais, como se alguém estivesse guiando tudo nas sombras. Quando o Lord Goblin se prepara para atacar, uma garota fera surge de repente no campo de batalha e se coloca diante dele, avisando que ele não deve entrar em seu caminho. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!